Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. As duas testemunhas e o confronto com o anticristo. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje temos uma mensagem impactante e reveladora que trará luz aos tempos finais. Começamos com a palavra do Senhor em Apocalipse 11, 3 ao 4, que nos diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Antes de iniciarmos nossa jornada pela mensagem de hoje, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Quero ler com você o versículo 3 de Apocalipse, capítulo 11, em que o Senhor trouxe a seguinte visão ao apóstolo João: E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se voltarmos aos dois primeiros versículos deste capítulo, veremos que as nações pisotearão a cidade santa por 42 meses. Este trecho faz referência aos 3 anos e meio de tribulação, onde o anticristo revelará sua verdadeira face, dominará o mundo e perseguirá todos os que se recusarem a se curvar a ele. Já no versículo seguinte que acabamos de ler, Deus enviará as duas testemunhas com uma missão especial a cumprir durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Ou seja, o Senhor não permitirá que o anticristo domine o mundo livremente, e colocará na terra 2 mensageiros para combater o mal e oferecer ao povo uma oportunidade justa de escolher entre Cristo e Satanás. A Bíblia diz que essas duas testemunhas caminharão pela terra vestidas de pano de saco, a roupa que era tradicionalmente vestida pelos homens de Deus nos tempos bíblicos em momentos de luto e de lamentação. Eles usarão essa vestimenta simbolizando que aquele é um momento de muita dor e tristeza. E apesar da humildade de suas vestes, esses 2 homens terão muito poder. Sua principal missão será pregar o evangelho e o arrependimento aos povos. Mas eles também terão autoridade espiritual para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Além disso, eles também poderão converter as águas em sangue e ferir seus perseguidores com terríveis pragas. Nos versículos 4 e 5, diz que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor, e que se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo que consumirá seus inimigos. Ou seja, durante o período da grande tribulação, nenhum mal poderá atingir essas duas pessoas. Mas as 42 semanas passarão e a missão dessas duas testemunhas chegará ao fim. Enquanto pregarem na grande tribulação, muitas pessoas se arrependerão dos seus erros e entregarão suas vidas a Jesus, mas a maioria ficará ainda mais revoltada e incomodada com a mensagem trazida por esses profetas. Então a Bíblia conta que a besta que vem do abismo lutará contra as testemunhas e as vencerá. Seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, no mesmo lugar onde Cristo também foi crucificado. Os corpos das duas testemunhas serão vistos por homens e mulheres de todas as partes da terra por um período de 3 dias e meio, e todos celebrarão a morte desses homens que eram inimigos do anticristo. As pessoas trocarão presentes umas com as outras, porque a tormenta que esses 2 homens causaram chegou ao fim. Mas depois dos 3 dias e meio, Deus soprará novamente o espírito de vida às duas testemunhas. Elas se levantarão e os homens ficarão aterrorizados diante daquela cena. Então, a terra ouvirá uma grande voz do céu, chamando as duas testemunhas, e assim elas subirão ao céu em uma nuvem, na presença de todos os seus inimigos.
Depois disso, a Bíblia diz que um grande terremoto abalará toda a terra, destruindo parte da cidade e matando 7.000 pessoas. Os que permanecerem vivos ficarão apavorados e darão glórias ao Deus do céu. Na sequência, todos ouvirão tocar a 7ª trombeta do Apocalipse, anunciando o dia do juízo final. E em seguida, os mortos, ou seja, todos os incrédulos, grandes e pequenos, ficarão diante do trono e livros serão abertos. A Bíblia não fala exatamente quais livros serão esses, mas provavelmente serão livros que trarão à luz suas atitudes, escolhas, palavras e pensamentos. E junto destes outro livro, o livro da vida. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão condenados. Essas 2 testemunhas que antes foram perseguidas finalmente serão glorificadas e Deus também dará a elas a tarefa de participarem do julgamento do mundo. Mas a pergunta que fica é: quem serão essas 2 testemunhas? Não se sabe ao certo quem serão essas pessoas enviadas por Deus como a última esperança de salvação à humanidade, mas existem 3 teorias principais a respeito disso. Vamos ver quais são elas. A primeira teoria sugere que as 2 testemunhas serão Moisés e Elias. Moisés e Elias são vistos como uma das possibilidades devido aos poderes das testemunhas de transformar a água em sangue, como aconteceu na primeira praga do Egito, de fazer parar de chover e destruir pessoas com fogo do céu, como aconteceu durante a batalha de Elias contra os profetas de Baal. Outra ideia que dá força para essa teoria é que foram Moisés e Elias, os 2 homens do Antigo Testamento que apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. Algumas pessoas acreditam que aquele encontro poderia ser uma preparação para algo que estaria ligado ao fim dos tempos. Além disso, a tradição judaica espera que Moisés e Elias retornem no futuro. Malaquias 4:5 prevê a vinda de Elias, e alguns judeus acreditam que a promessa de Deus de levantar um profeta como Moisés seja, na verdade, o retorno de Moisés e não a chegada de alguém como ele. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. A segunda teoria é que essas testemunhas poderiam ser Elias e Enoque. Para ser sincero, essa é a teoria que eu acredito ser a verdadeira, porque Elias e Enoque são os 2 únicos homens de toda a história que nunca experimentaram a morte. Como podemos ver em Gênesis 5, 2 Reis 2, o fato de eles terem ido para a glória de Deus no céu em vida os capacita para ser as 2 testemunhas que pregarão na grande tribulação, já que a Bíblia é muito clara quando diz que cada pessoa está destinada a morrer apenas uma vez. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Moisés já morreu uma vez, e você pode estar se perguntando agora: mas pastor, existem outras pessoas na Bíblia que morreram 2 vezes, por que Moisés não poderia vir e morrer de novo? Sim, é verdade. Lázaro, a filha de Jairo e o jovem ressuscitado pelo apóstolo Pedro, todos esses morreram, mas eles voltaram à vida com um único objetivo: testemunharem o poder e a santidade de Jesus com sua vida. Coisa que Moisés não precisaria fazer, porque a missão dele neste mundo era libertar o povo da escravidão no Egito e conduzi-lo até a terra prometida, e isso ele cumpriu. A terceira teoria sugere que as 2 testemunhas serão outras pessoas, não figuras conhecidas do passado. Esta visão indica que Apocalipse 11 não fala de nenhum nome conhecido quando se refere às 2 testemunhas. Assim, elas poderiam ser 2 indivíduos que Deus escolherá e ungirá especialmente no futuro. Eles serão capacitados com poderes sobrenaturais e a missão de pregar arrependimento e enfrentar o anticristo. Os estudiosos que defendem essa teoria acreditam que se elas fossem Elias, Moisés ou Enoque, o apóstolo João faria questão de contar em seus relatos e não ficaria em silêncio sobre suas identidades. Além disso, essas pessoas acreditam que Deus é perfeitamente capaz de levantar 2 cristãos comuns e capacitá-los a realizar os mesmos sinais e maravilhas que os outros homens fizeram no passado. Para defender essa tese, eles usam uma passagem da 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário,
A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3, 5 ao 6. Diante dessas três teorias, você pode se perguntar: qual delas é a correta? Bem, nós não sabemos. Por mais que eu tenha uma opinião e que você possa ter outra, isso pouco importa. O que Deus quer que você realmente entenda sobre essa mensagem, e aqui está o segredo que eu disse que revelaria sobre as duas testemunhas, é que existe uma promessa de vitória e de eternidade para nós que estamos em Cristo. A tentativa de descobrir a identidade dessas duas testemunhas, infelizmente, acaba perdendo o prazer de desfrutar do conforto que existe nessa passagem. Sim, será um tempo de dor, de perseguição, de luta e até de morte. Muitos de nós vamos sofrer devido à nossa fé. Seremos humilhados, ofendidos e até mortos devido a Jesus. Mas esse tempo vai durar pouco. E assim como as duas testemunhas irão ressuscitar e serão glorificadas por Deus, nós também receberemos o novo corpo glorificado e reinaremos com Cristo. Amém? A Bíblia diz que um novo céu e uma nova terra se formarão, e este novo mundo se chamará Nova Jerusalém. Lá, as pessoas viverão para sempre, e não haverá tristeza, dor, choro, doenças e muito menos a morte. E Jesus vai caminhar ao nosso lado da mesma forma que o Senhor caminhou com Adão e Eva no paraíso. Você não deseja isso para a sua vida? Ver ao lado do Pai as profecias se cumprirem e ver o bem vencendo o mal? Então, onde quer que você esteja me ouvindo agora, esta mensagem é para você. Entregue sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e caminhe com o Senhor todos os dias. Deus não te trouxe até o final desse vídeo só para você entender mais sobre o Apocalipse, descobrir quem serão essas duas testemunhas ou saber quando será o fim dos tempos, mas Ele te trouxe aqui para dizer que te ama, que Cristo morreu por você e que existe um caminho aberto para você ir para o céu. Basta você querer, queridos irmãos, essa é a verdade que precisamos abraçar. Preparemo-nos para o grande dia do Senhor, vivendo em santidade e proclamando o Evangelho com coragem e amor. Maranatá! O Senhor Jesus está voltando. Não te trouxe até o final desse vídeo só para você entender mais sobre o Apocalipse, descobrir quem serão essas duas testemunhas ou saber quando será o fim dos tempos, mas Ele te trouxe aqui para dizer que te ama, que Cristo morreu por você e que existe um caminho aberto para você ir para o céu. Basta você querer. Queridos irmãos, essa é a verdade que precisamos abraçar. Preparemo-nos para o grande dia do Senhor, vivendo em santidade e proclamando o Evangelho com coragem e amor. Maranatá! O Senhor Jesus está voltando. Amados, conforme concluímos esta jornada pelas profecias do Apocalipse sobre as duas testemunhas e o confronto com o Anticristo, somos chamados a refletir sobre a profundidade e a relevância dessas verdades para nossas vidas hoje. Independente das teorias sobre a identidade das testemunhas, uma verdade ressoa clara: Deus está no controle de toda a história e cumpre seus desígnios conforme sua soberana vontade. Que possamos nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que podem vir, fortalecendo nossa fé, vivendo em santidade e proclamando o Evangelho com coragem e amor. Que possamos nos lembrar da promessa de vitória e eternidade em Cristo Jesus, mesmo diante das adversidades. Que cada um de nós possa entregar sua vida a Jesus, buscando viver de acordo com seus ensinamentos e seguindo seu exemplo de amor e serviço ao próximo. Que possamos encontrar conforto e esperança na certeza de que no final o bem prevalecerá sobre o mal e Jesus retornará para estabelecer seu reino de justiça e paz. Em meio a esses relatos impressionantes sobre as duas testemunhas e o confronto com o Anticristo, quero fazer um convite especial a você, querido espectador. Você já considerou aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sim, quero incentivá-lo a dar esse passo significativo em sua jornada espiritual. Se disser sim, esteja preparado para experimentar as mais de 8.000 promessas que Ele tem para você. Aceitar Jesus não significa apenas aderir a uma religião ou seguir uma série de rituais, mas sim estabelecer um relacionamento pessoal e transformador com o Filho de Deus. Ele oferece perdão, amor incondicional, esperança e um propósito para a sua vida.
É um convite para viver uma vida abundante e cheia de significado, mesmo em meio aos desafios e tribulações deste mundo. Ao aceitar Jesus, você se torna parte da família de Deus e recebe o dom da salvação, garantindo um lugar no reino dos céus. Além disso, você terá acesso a todas as promessas maravilhosas registradas na Palavra de Deus, que são verdadeiras e confiáveis para todas as áreas da sua vida. Quero encorajá-lo a refletir sobre essa decisão e considerar o que Jesus tem reservado para você. Se sentir o desejo de aceitá-lo como seu Salvador, saiba que Ele está de braços abertos, esperando por você. Além disso, quero convidá-lo a explorar a playlist disponível no canal Pastor Marconi Silva, onde você encontrará uma seleção cuidadosa de vídeos para fortalecer sua fé e enriquecer sua compreensão sobre as Escrituras. É uma oportunidade única de se aprofundar nessas questões tão relevantes e complexas, guiado pela sabedoria e pela orientação do Espírito Santo. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão profunda e espero que você possa encontrar paz, esperança e direção em sua jornada espiritual. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar sendo edificado, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos compartilhando mensagens inspiradoras e transformadoras com você e com outros que buscam a verdade. Enquanto nos preparamos para os dias desafiadores que estão por vir, lembremos-nos de viver em santidade, proclamando o Evangelho com coragem e amor. Maranatá! O Senhor Jesus está voltando. Que o Senhor te abençoe ricamente e que você possa experimentar o amor e a graça de Deus em abundância em sua vida.